Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma mensagem de esperança. Uma mensagem de amor, de paz, de alegria. Uma mensagem de fé, de edificação e fortalecimento. Uma mensagem de conforto e consolo para os nossos dias. Hoje, quero meditar com vocês sobre Adão e Eva. No capítulo 1, no verso 26, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. No capítulo 2, verso 7, Deus pega do pó da terra e forma este homem. No capítulo 2, do verso 1 ao 23, Deus tira a costela de Adão, faz a mulher e leva esta mulher até Adão. E Adão disse: agora sim, esta é carne da minha carne, osso dos meus ossos. Ela será chamada varoa, porque do varão foi tirado. Então você vê que Deus criou o homem, criou a mulher, e os dois são uma só carne. Tinham uma só fé, tinham um só Deus, um só Senhor, o Deus Criador de todas as coisas. Adão e Eva é o princípio da humanidade. De Adão e Eva veio todos os povos. De Adão e Eva também veio a desgraça sobre toda a humanidade. Devido à desobediência de Adão e Eva, todos nós somos pecadores. Mas eu quero dizer algo. Muitos de nós culpamos Adão e Eva do estado pela qual nós estamos. E muitas das vezes nós dissemos: a culpa não é minha, a culpa foi de Adão, a culpa foi de Eva, eu não estava lá, foram eles que erraram. Será mesmo? Quero te dizer que nós também somos Adão e Eva. Todos nós somos Adão e Eva. Todos nós teríamos os mesmos problemas, as mesmas aflições, as mesmas atitudes que Adão e Eva tiveram. Por quê? Porque nós vamos ver 3 fatores de Adão e Eva que também temos em nossa vida. Os pontos fortes e as realizações de Adão e Eva que nós podemos notar, eles deram início a toda a humanidade, viveram com o princípio da criação, estava ali no melhor lugar que poderia ter, no Jardim do Éden, tinha tudo do bom e do melhor, cuidava de tudo aquilo ali. Então, eles já trabalhavam. O trabalho não é culpa de Adão e Eva. Deus colocou eles ali para cultivar e guardar. Então, eram trabalhadores. Assim como nós somos trabalhadores e cuidamos daquilo que nós temos. E fazemos o máximo possível para tudo dar certo. Eles também fizeram o máximo. Mutuamente eram comprometidos um com o outro e eram comprometidos com Deus. Também nós vamos ver que eles tinham um relacionamento profundo com Deus. Deus conversava com eles e assim era a vida de Adão e Eva. Porém, assim como nós, eles tinham os pontos fracos e as suas falhas. Primeiro, desobediência. Nós somos desobedientes. Desobedientes à palavra de Deus. Se somos filhos, somos desobedientes aos pais. Se somos empregados, somos desobedientes muitas das vezes ao nosso patrão. Se somos
patrões, muitas das vezes tem algo a fazer, nós desobedecemos e não fazemos, às vezes para prejudicar o empregado. Então você olha no lazer, no esporte, desobedecemos as regras. No relacionamento conjugal, desobedecemos um ao outro. Então somos desobedientes, assim como Adão e Eva foram desobedientes. Segunda coisa que nós olhamos para Adão e Eva, ao serem cobrados pela desobediência, se recusaram a assumir o erro, a assumir a responsabilidade pelos seus atos. Tentaram de todas as formas jogar a culpa no outro, sem olhar para o seu erro, sem olhar para a sua culpa. Terceiro, arranjaram desculpas ao invés de ir diretamente ao erro. E assim, tudo isso trouxe consequência à vida de Adão e Eva. Da mesma forma, queridos, nós também temos nossos pontos fracos, nossos pontos fortes e temos as nossas realizações. Só que tem algo que muitas das vezes nós não notamos. Às vezes fazemos as coisas certas em troca de outras coisas. Assim Deus não se agrada. Nós temos que fazer as coisas certas para andar de modo certo, de modo digno, com uma vida íntegra e reta diante do Senhor, assim como Adão e Eva andaram no princípio. Nós vamos ver também que nós somos desobedientes, não assumimos as nossas responsabilidades, arrumamos desculpas para tudo e sofremos as consequências. E muitas das vezes queremos também fugir das consequências. Assim não se faz. Então o que nós aprendemos com Adão e Eva? Nós, como Adão e Eva, nós temos que tirar lições para a nossa vida olhando para eles. Uma das coisas que nós temos que entender é que nós não podemos cometer os mesmos erros. Se eles desobedeceram, nós temos que partir do princípio da obediência. Se eles não assumem as suas responsabilidades, nós temos que ter ética, moral e caráter de dizer, erramos. E não arrumar desculpas. Porque quem não confessa os seus erros e assume os seus erros, assume as suas tentações, as suas falhas, as suas provações, vai ter que confessar pecados. E vai sofrer as consequências do pecado. Então nós temos que ver que para termos uma vida que agrade a Deus, em integridade, em retidão, em pureza, em busca de santidade, nós temos que fazer o oposto de Adão e Eva e sermos servos fiéis a Deus, sendo leais, sendo firmes, sendo fiéis, sendo dignos do chamado de Deus, da palavra de Deus, do sacrifício de Cristo Jesus. Então, quando nós olhamos aqui, nós vemos que Deus, por mais que Adão e Eva erraram, pecaram e sofreram as consequências, Deus ainda foi gracioso. Deus manifestou a graça, porque o salário do pecado era a morte. Mas Deus, por causa do seu grande amor, Ele permitiu que Adão e Eva pudessem alcançar a graça, alcançarem e serem salvos pela fé naquele que viria, o Salvador. Então, irmãos, nós vamos ver que para que possamos ser verdadeiros filhos de Deus,
nós temos que amar e nos comprometer com Deus. Seja nos momentos bons, como lá Adão e Eva estavam no jardim do Éden, seja nos momentos ruins, porque eles foram expulsos e ali fora eles tiveram que buscar a Deus. Então nós temos que ter amor e comprometimento com Deus, com a palavra de Deus, vivendo debaixo da atuação do Espírito Santo que é derramado sobre nós, que foi promessa de Cristo Jesus quando veio. Uma outra coisa que nós temos que entender, que nós temos que assumir os erros, assumir a responsabilidade, arrepender e buscar o perdão de Deus. Não é fugir, não é esconder, não é tentar dar um jeitinho brasileiro. Errou, assume a responsabilidade. Faça igual o filho pródigo. Pai, pequei contra ti somente fiz o que era mal. Venho pedir perdão. Fazer igual Davi. Pequei contra ti, Senhor. Lava-me, purifica-me, torna-me mais alvo que a neve. Então eu não posso viver debaixo da síndrome de Adão e Eva, porque eles desobedeceram, eu vou desobedecer. Eles não assumiram a responsabilidade, eu não vou assumir a responsabilidade. Eu vou arrumar desculpas igual a eles arrumaram. Não, não é desta forma. Nós temos que ser íntegros, ter ética, ter moral, ter caráter e assumir que erramos. E outras coisas, queridos, para a gente encerrar aqui, ter a certeza que o que nós temos de melhor na nossa vida é a presença de Deus, é o relacionamento com Deus. Adão e Eva sofreu quando perderam esse relacionamento com Deus. Sofreram muito. Desde a expulsão, depois a morte, ver um filho matando o outro. Tudo isso culpa dos pecados, da falta de assumir a responsabilidade, a falta de buscar um perdão, uma reconciliação com Deus. Então nós temos que entender que o que nós temos de mais precioso nesta vida é um relacionamento profundo com Deus e viver debaixo desse relacionamento. Vamos orar, queridos? Senhor, eu não quero viver mais, ó Pai, como Adão e Eva, desobediente, insensato, orgulhoso, arrogante, de não reconhecer e não assumir a responsabilidade dos erros, dos pecados, de arrumar desculpa para não dizer que realmente pecamos. Tem misericórdia. Perdoa-nos, Senhor Pai. Lava-nos, Senhor. Nos purifica de todo pecado. Queremos viver para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor. Tira de nós, ó Pai. Tira de nós, Senhor Deus, esse desejo totalmente errado de viver para o pecado, tentando agradar ao Senhor. Ou nós somos verdadeiramente cristãos que vivemos para Cristo, com Cristo e em Cristo, ou vivemos a nossa vida no pecado, para o pecado e no pecado. Mas, Senhor, trata isso na nossa história, na nossa vida, para que possamos ser verdadeiros filhos que louvam, que adoram e que têm um profundo relacionamento com o Senhor.
Abençoe as vidas, ó Pai, as famílias que têm ouvido estas mensagens, que possam aplicar no dia a dia para realmente viver para o Senhor e não como Adão e Eva, desobedientes, sem caráter de assumir as responsabilidades e os erros e tentando fugir da tua presença. Afasta isso, Senhor Deus, da minha vida, da minha família e da família de todos que estão ouvindo, para que possam viver claramente em Ti e para Ti, sendo abençoado, fortalecido, amparado e amado todos os dias. Restaura os relacionamentos conjugais, restaura os relacionamentos familiares, ó Pai. Proteja a vida dos nossos filhos, livra-os de todo mal. Coloque a tua mão de cura sobre todos os enfermos, ó Pai. Ó Deus amado, abre as portas para o desempregado, para levar o sustento para o seu lar a cada dia. Em tudo nós te louvamos e te adoramos, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.